e aqui o IPI dentro, né, do Código Tributário Nacional. Então, nós sabemos que ele incide... Claro, fazer uma colaboração aqui, Eduardo, meus amigos, pedir licença para fazer uma colaboração, até puxando um pouco a sardinha para o nosso lado. Quando eu digo puxando a sardinha para o nosso lado, eu quero puxar o tema um pouquinho para a realidade cotidiana de nós, contadores, né? Então, aquele aspecto que nós estávamos olhando com a sua ajuda aqui um pouquinho antes, dessa seletividade do imposto, ela se reflete através de uma codificação que é chamada de NCM, que vai atribuindo um código para cada tipo de produto diferente. Então, você vai lá na nomenclatura comum do Mercosul, que é essa tal da NCM, e ela tenta, são muitos produtos, né? Mas ela tenta atribuir um código para cada tipo de produto. E, a partir disso, vai se vinculando uma alíquota de IPI para cada tipo de produto. Então, se a gente for olhar lá na tabela do IPI, nós vamos ter uma infinidade, uma tabela chamada TIP. Inclusive, quero convidar você que eventualmente queira ter a TIP atualizada, já com essas mudanças da Lei 10.979, depois você pode entrar, tem 2 endereços possíveis, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é sevilha.com.br/grupo retrospectiva tributária, e depois a gente põe a TIP lá, ou se você preferir, você só entra no endereço sevilha.com.br/retrospectiva tributária e preenche lá o formulário que a gente te manda depois a tabela da TIP atualizada. Mas o fato é que essa tabela é que ela vai indicando que tipo de produtos são e que alíquota de IPI é devido. Existe, doutor Eduardo e meus amigos e amigas, uma questão importante em relação a isso, aliás, duas, viu? Duas. Mas eu vou talvez focar nesse momento em uma e daqui a pouco eu trago outra questão. Uma questão muito importante em relação a isso, que as indústrias, em geral, frequentemente entendem que o contador é quem deve atribuir qual é o NCM, deve definir qual é o NCM do produto e, consequentemente, indicar qual é a alíquota de IPI. Né? Mas essa seletividade, eu até costumo dizer assim, o IPI ele tem 2 funções. Ele tem uma função arrecadatória, ou seja, ele gera receita para a União e para os estados. O doutor Eduardo estava até mostrando que esse dinheiro chega nos estados e municípios também, então ele gera receita, ele tem este papel arrecadatório, mas o IPI ele tem o papel regulatório, ele regula o funcionamento do mercado. Então, aqueles produtos ou aquelas substâncias ou aqueles insumos que o governo entende que ele deve incentivar o uso, ele diminui a alíquota do IPI para ficar mais barato e, portanto, mais acessível para ser usado. E, ao contrário, aqueles produtos, substâncias, insumos, ingredientes, itens, como queiram chamar, que o governo deseja desincentivar o uso, ele aumenta as alíquotas do IPI, ou ele mantém elevadas as alíquotas do IPI. O doutor Eduardo até já trouxe um exemplo para o nosso debate. Então, itens do fumo, por exemplo, não tiveram redução. Foram uns dos poucos itens que não tiveram redução nas alíquotas de IPI com essa mudança da Lei 10.979. Né?